As autoridades aqui em Brasília continuam tomando as medidas para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul, que sofreu uma tragédia climática há quase 3 semanas. E hoje, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC, o vice-presidente Geraldo Alckmin, recebeu representantes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a FIERGS. São representantes que pediram a Alckmin aí medidas para esse setor após essa tragédia, porque, segundo ele, os equipamentos industriais também foram todos perdidos. E aí, o vice-presidente sinalizou uma medida de crédito para o setor industrial do Rio Grande do Sul. Segundo ele, isso já está sendo articulado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, que tem o presidente que é o Aloysio Mercadante. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito que não faltarão recursos para o Rio Grande do Sul. E aí a FIERGS entregou um documento para o ministro Geraldo Alckmin pedindo, com os pleitos da reconstrução desse setor. De acordo com esse documento, 90% das fábricas e outros equipamentos do Rio Grande do Sul foram afetados. E o que eles pleiteiam, afinal? A recuperação desses equipamentos. O ministro Geraldo Alckmin chegou até a dizer que pode fazer um projeto de depreciação acelerada só para os equipamentos do Rio Grande do Sul. E eles também querem flexibilização nas medidas trabalhistas lá desse setor no Rio Grande do Sul. De acordo com eles, Núria, é preciso manter aí cerca de 500 mil trabalhadores de carteira assinada, e só será possível com essas medidas de crédito do ministro Geraldo Alckmin, que sinalizou hoje. Outra coisa também que eles querem é medidas trabalhistas semelhantes àquelas que foram adotadas na época da Covid-19, como teletrabalho e redução na jornada. A gente preparou, além disso, um material sobre como que vai ficar a recuperação fiscal, do estado do Rio Grande do Sul. Vamos assistir. A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul gerou impactos em todos os segmentos do estado. De acordo com a Defesa Civil, 446 cidades gaúchas foram afetadas pela enchente, que teve início há mais de 2 semanas. O número representa 90% de todos os municípios do estado. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 102 trechos de rodovias federais e estaduais com bloqueio total ou parcial. A maior parte dessas estradas passa pela região da Serra Gaúcha. O cenário gera desafios para a reconstrução de todo o estado, que passa diretamente pela recuperação econômica gaúcha. Isso porque a retomada da movimentação de cargas no estado irá depender desses investimentos. Segundo Cláudio Fristac, diretor de uma consultoria especializada em infraestrutura, o valor estimado para erguer o Rio Grande do Sul novamente deve ficar entre 70 e 90 bilhões de reais. Essa estimativa se baseia em estoque de capital no segmento. As moradias, escolas, hospitais e estruturas urbanas não entraram na conta. Nós temos uma base de dados que há muitos anos nós coletamos com os investimentos CAPEX, dispêndios de capital em infraestrutura, transportes, saneamento básico, telecomunicações, do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição. Você soma esses investimentos, leva em consideração de uma forma explícita, evidentemente, a depreciação, e nós chegamos a um valor. Uma preocupação a mais na reconstrução do estado é a estrutura dos novos empreendimentos. A ideia é ter instalações mais robustas e resistentes, visando evitar impactos graves em decorrência de crises climáticas. Porém, esses cuidados devem refletir num custo maior nas obras. Estima-se que o valor a mais a ser destinado chega a 20%. A última coisa que você vai fazer é reconstruir, e daqui 5, 10 anos, ou Deus me livre, até menos, de novo haver uma destruição em escala. Então, essas são as contas. Nós estamos, evidentemente, apenas repetindo um evento sem precedentes. Nós não temos como nos guiar, porque nenhum outro estado da União, da Federação, teve um impacto dessa ordem, dessa escala,
dessa magnitude. A arrecadação da verba para os novos projetos ainda é uma questão a ser resolvida. Além de ser um investimento alto, a estimativa do custo tende a crescer conforme a chuva continue e os novos dados sobre o impacto sejam divulgados. Nesta semana, o governo federal anunciou um pacote de medidas emergenciais para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Os investimentos somam 24 bilhões de reais, incluindo a suspensão da dívida do Estado com a União por um período de 3 anos, que irá destinar 11 bilhões para o Fundo de Reconstrução. Além disso, o Banco do BRICS, comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff, irá destinar 5,75 bilhões de reais para as obras de reconstrução do Estado. Apesar da série de medidas, o valor destinado para a infraestrutura ainda está longe do que as estimativas apontam como necessárias. No curto prazo é salvar vidas, realmente acolher as pessoas e assegurar que essas pessoas não venham a perecer por conta da inundação. Mas um pouquinho mais adiante, e algo que já deveria estar sendo construído agora, é estruturar um sistema de governança com neutralidade política, acima dos partidos, acima da polarização. Núria, e hoje foi a primeira vez que um integrante do governo falou sobre a saída do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, nessa semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confessou para jornalistas durante uma conversa que sabia sim da saída de Fernando Haddad, que pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedisse opinião. Ele deu, não revelou qual foi, mas que essa decisão é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse o seguinte: eu sabia da intenção da troca no comando da Petrobras desde que os rumores noticiados se revelaram, mas eu próprio não participei da decisão, né? Ele sabia, opinou, participou ali de reuniões, mas não participou da decisão final. Lembrando que Jean Paul Prates foi demitido da Petrobras nesta semana após aquela fritação dele, né, que a gente vem trazendo aí há quase 2 meses.